São João capítulo 2, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não lembro se eu preguei essa palavra aqui, mas eu quero com alegria deixar que o Espírito de Deus fale conosco sobre esta palavra. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que Jesus vos disser, ou o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou 2, 3 medidas de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os seus empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche seus olhos. Pai, na tua presença nós estamos, e a tua palavra, Senhor, que é a mensagem que transforma a vida de cada um de nós no dia a dia, é que nos santifica, que nos purifica, que nos aperfeiçoa, que vamos ministrar e partilhar nesta noite com a tua igreja. Venha falar comigo, venha falar com os teus filhos que aqui estão, e que sejamos edificados, transformados, se necessário, exortados pela tua palavra, para que possamos fazer a tua vontade, agradar a ti enquanto aqui vivermos, e herdarmos a vida eterna, Senhor, permanentemente, para sempre na tua presença. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esteja sentado. O apóstolo João, o apóstolo João não relata o batismo, não relata a chamada dos discípulos, ele relata a vinda de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ele vai direto ao ponto para que todos entendam e compreendam o agir de Deus através da vida de Jesus. O apóstolo João, no evangelho que ele escreve, ele começa relatando os milagres e maravilhas, e eu já preguei aqui sobre o Jesus relacional que João apresenta para todos os que leem a sua carta, ou o seu livro, ou o seu evangelho, dizendo que ele vai se relacionar com pessoas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Em todos os capítulos ele vai relacionar-se com alguém. Do primeiro ao último capítulo de João há um relacionamento de conversa, de cura, de milagre, de transformação na vida de alguém que se encontra com Jesus. Até mesmo no último capítulo ele encontra Pedro, que Pedro havia negado, e ele restaura, no capítulo 21 de São João, restaura Pedro, e Pedro se torna o pregador usado por Deus, e um dos melhores apóstolos que surgiu e que sucederam o nosso mestre. Jesus vai operar o primeiro milagre nesse casamento em Caná da Galileia. É tão interessante que o que me chama a atenção é que convidaram para o casamento Maria, sua mãe, estava ali, e convidaram Jesus e os seus discípulos. Toda vez que eu e você convidamos Jesus para qualquer coisa que formos realizar, por mais que tenha algumas dificuldades no meio do caminho, elas se resolverão. Todas as vezes que nós convidamos Jesus para estar conosco na caminhada, os percalços da vida não nos paralisarão, simplesmente serão um momento de testemunho, de comunhão e de milagre de Deus na nossa vida. Nós somos tentados a fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Eu acho lindo aquele hino, e você já me conhece bem,
quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas, na maioria das vezes, eu sou levado a fazer do jeito que eu quero, andar da maneira que eu quero, e não convidar Jesus para estar participando das minhas decisões, dos meus empreendimentos, das minhas vontades, do meu querer. E tem algum momento em que até eu acho que Jesus nem poderia estar, embora foi falado aqui que Ele nos sonda, nos conhece, nos vê, e não tem lugar que a gente possa se esconder dEle, se afastar dEle, porque em todos os lugares Ele está, em todos os lugares Ele nos vê, e Ele sabe tudo o que passa no nosso entendimento, no nosso coração. Jesus estava lá no casamento. Imagine o Filho de Deus participando de uma primeira festa, depois de iniciar o ministério. É tão interessante que, às vezes, tem coisas que a gente acha que não precisa convidar Jesus. Tem coisas que a gente acha, não, mas Jesus não vai se importar. Eu não preciso. Mas como é bom quando a gente convida Jesus. Como é bom quando a gente leva Ele junto conosco. Ah, pastor, mas Jesus está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Às vezes até quando eu não convido, Ele está presente, nos cuidando, nos protegendo, nos direcionando. Mas como é bom quando você verbaliza e diz: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu desejo a Tua presença, eu quero a Tua direção, eu quero a Tua orientação, eu quero fazer conforme a Tua vontade, para que o Teu nome venha a ser glorificado na minha vida. E naquele dia é extraordinário, que eu escrevi aqui que Jesus se importa com a nossa vida cotidiana, com os nossos relacionamentos, com a nossa família e com as nossas celebrações. Porque a gente, às vezes, nas celebrações que a gente faz, a gente esquece de convidar Jesus. Nas lutas que a gente tem, a gente é o primeiro a convidar Jesus para entrar na cova, para entrar na fornalha, para passar pelo vale, pelas águas, pelos rios. A gente é o primeiro a convidar Jesus, mas nas celebrações a gente tem dificuldade. E Jesus vai dizer: eu tenho prazer em estar nas tuas celebrações. Quando você celebra, quando você está feliz, quando você está festejando, há um privilégio, há um prazer em Jesus estar contigo, para que o nome dele seja glorificado. É tão interessante que quando Jesus está nas nossas celebrações, Ele traz uma alegria plena, uma alegria tão envolvente, que você vai memorizar aquele momento de celebração com a presença de Jesus, totalmente diferente se não tivesse a presença de Jesus. É só você olhar as celebrações cristãs, as celebrações mundanas, o fim delas, na maioria das vezes, acaba totalmente diferente. Uma acaba com alegria que vai durar e vai ter uma recordação maravilhosa para o resto da vida, e uma celebração sem a presença de Jesus é uma celebração que talvez vai terminar em uma tragédia, em uma discussão, em um problema tão grande, que vai trazer amargura para o coração e divisão que vai durar muitos anos até se consertar novamente. Então, quando Jesus está conosco, Ele vai moldando, transformando aquele momento em uma experiência única, aleluia, da presença dEle na nossa vida. Isso é extraordinário, porque quando você olha para o capítulo 2 de João, você vê Ele sendo convidado, você vê Ele estando na festa, e você vê Ele trabalhando e agindo para que aquela festa continuasse abençoada. Então é interessante que eu marquei aqui que tem 3 coisas importantes. E a primeira situação que acontece no texto é a falta de algo que era importantíssimo para a festa. Era um momento de falta de algo essencial. A festa estava linda, os convidados estavam ali, tanta gente importante talvez estava reunida, mas aparece o cenário da falta, o cenário da ausência de algo que precisava estar ali, que era o vinho, que era aquilo que era servido para os convidados, que era o motivo de estar, não só o único motivo, mas um dos motivos de estarem reunidos para que pudessem celebrar. E é tão interessante que o vinho simboliza a alegria, simboliza um momento de êxtase, de congratulação, um momento de festividade que aquela festa estava. E de repente, em tudo que estava acontecendo, houve um rompimento. Alguém gritou e disse: acabou o vinho, já não tem mais vinho. E aí, eu acho lindo, porque nesse momento de falta,
a mãe de Jesus, parecida com a minha mãe, com a sua mãe talvez, ela corre, eu vou dar um jeitinho, eu vou trabalhar de algum jeito para resolver a situação que está acontecendo no casamento. A gente tenta, muitas vezes, tenta ajudar Jesus, tenta auxiliar Jesus, tenta resolver a situação do nosso jeito, com as nossas possibilidades, com a nossa influência, com a nossa maneira de ser, com os nossos conhecimentos e entendimentos humanos, e de uma maneira especial, quando acontece tudo isso, a falta de um vinho, a falta de algo especial naquela festa que era tradicional, judaica, e tinha que ter o vinho, Maria vai lá procurar Jesus, e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para a mãe dele e diz: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem coisas na nossa vida, e eu analisava isso, que às vezes o Espírito Santo, se ele não interceder por nós, a gente não sabe pedir como convém. Disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 27, 28, que ele geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, porque às vezes a gente não consegue pedir da maneira certa, da maneira correta, a gente acaba pedindo de uma maneira errada, fora do padrão, fora do contexto, para os nossos deleites, para a nossa vontade. Tiago vai nos exortar também acerca desse pedido que a gente faz, acerca da maneira como a gente vai buscar, e Tiago bate muito forte, dizendo: vocês pedem e não recebem, porque pedem para os vossos deleites, para desfrutar na vossa vida cotidiana, e não pedem segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E aí ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão, porque Ele ao seu tempo vos exaltará, e vai cumprir a promessa que vocês tanto estão esperando. É tão maravilhoso que passa-se alguns minutos, e aí Jesus olha para a situação em que estava, Jesus olha para a maneira como a festa dá aquela baixada, e você sabe que isso acontece, dá um gelo, e alguém fica preocupado, e Jesus olha para a preocupação de todos os que estavam ali, e Ele começa a operar um milagre. Ele começa a transformar aquilo que não existia mais em algo que começou a existir novamente. Para você e eu aplicarmos para a nossa vida espiritual, tem momentos na nossa vida em que começa a faltar algumas coisas, em que o essencial começa a faltar. E o essencial que eu estou falando aqui não é a comida, não é a roupa, não é a situação financeira, e nem tampouco a saúde. O essencial que a Bíblia vai nos dirigir, nos orientar nos ensinamentos de Jesus, é a presença dEle, em que a gente se envolve com tantas coisas da vida, com tantos afazeres no nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo de ter Jesus. E a falta de Jesus na vida do homem, na vida da mulher, ou o vazio que vai se formando dentro do homem e da mulher, que deixa Jesus em segundo lugar e já não é mais prioridade as coisas de Jesus, as coisas do reino, as coisas do evangelho, as coisas do Senhor. Ele vai deixando, vai criando um vazio, gerando algo que não tem o que preencha. Por mais que você tenha todas as coisas desta terra, por mais que você conquiste as melhores posições deste mundo, você não consegue preencher o vazio que somente Jesus pode preencher. É tão extraordinário que quando Jesus veio ao mundo, e a promessa se cumpre quando ele fala a Nicodemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando acontece tudo isso, o querer de Deus não era dar carro novo, casa nova, propriedades, bênçãos materiais, bênçãos físicas. O propósito de Deus para o homem é encher o vazio, é preencher aquela situação em que o homem já não tem mais esperança, alegria, paz, contentamento, e precisa da presença de Jesus na sua existência, para que ele possa viver uma vida alegre, abençoada, e glorificar ao Senhor em tudo que ele faz. Aleluia. A vida sem Jesus é marcada por um vazio, por uma frustração,
que você não sabe explicar o porquê você está triste, o porquê você está angustiado, você não consegue explicar o porquê tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que você faz, não consegue te dar aquela paz e aquela alegria que você desejava ter, porque a tua alma, a minha alma, a nossa vida espiritual deseja por Cristo todos os dias, anseia pela presença do Senhor todas as manhãs, deseja estar com Cristo em todos os momentos, e quando Jesus não está no centro do nosso viver, a gente corre o risco de não desfrutar o melhor que Deus tem para a nossa vida aqui na terra. Quando você não tem a presença de Jesus, você pode ter todas as coisas, mas você sem a presença de Jesus, você se sente tão solitário no meio de uma multidão tão grande, você se sente perdido das ruas que você conhece e anda todos os dias, você não consegue se encontrar nos lugares onde você habitualmente participa e anda e tem contato com pessoas, porque a ausência, a falta de Jesus na tua vida vai te deixando sem conexão, sem entendimento e sem compreensão. Mas quando você reconhece que Ele é tudo na tua vida, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre por excelência, aquele que dirige os teus passos, aquele que preenche o vazio da tua alma, e você abre para Ele entrar, aleluia. A Bíblia diz que Ele entra, Ele ceia contigo, Ele faz morada, e você torna-se uma pessoa sorridente, abençoada, alegre, em todos os momentos. O teu coração vai ter paz, prazer e alegria em adorar ao Senhor. Salomão vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre traz alegria para o semblante. E quando você tem a presença de Jesus, aleluia, você acaba tendo uma alegria que transfigura-se no teu dia a dia, nas tuas atitudes, na tua maneira de ser, na tua maneira de falar, de andar, de negociar, na tua maneira de usar de benevolência, misericórdia, compaixão, na tua maneira de cuidar do próximo a cada dia. Você vai vivendo isso de uma maneira extraordinária, porque Jesus está centralizado, está no centro da tua existência, e você tem Ele como principal no teu viver, e Ele preenche tudo o que você precisa para que o nome dEle seja exaltado e você viva uma vida abençoada na presença do Senhor. Quando nós abrimos o coração para Jesus entrar, Ele transforma o amargo em doce, Ele transforma a tristeza em alegria. Quando nós realmente nos rendemos ao Senhor, pastor, mas eu sou crente, o senhor está pregando aí, aleluia, mas a gente já serve a Deus, é batizado, é membro da igreja, está servindo, está cumprindo o ministério, está fazendo tanta atividade na igreja, mas às vezes a gente faz sem ter Ele dentro de nós. Às vezes a gente está aqui, mas a gente está longe. Às vezes a gente está aqui, mas Ele não tem total liberdade para agir na minha vida, e é imprescindível que nesses dias que você está vivendo na terra, eu e você venhamos abrir o coração e dizer: Senhor, o Senhor tem total liberdade no meu coração, na minha mente, para dominar os meus pensamentos e dirigir as minhas atitudes, para que tudo que eu fizer, aleluia, venha glorificar o teu nome aqui na terra. Porque às vezes a gente se torna empregado de Jesus. Tem 3 tipos de pessoas que se relacionam com Jesus na alegoria da noiva de Cristo. Quando você compara a igreja como noiva de Cristo, tem a namorada, tem a empregada e tem a noiva. A namorada, ela flerta com o noivo, ela vem e vai, ora está, ora não está, vive uma vida de flerte espiritual. Tem a empregada, que trabalha dentro da casa do noivo, cuida de todas as coisas do noivo, mas não tem intimidade com o noivo, porque ela é empregada do noivo, não pode ter intimidade e comunhão com o noivo. Mas tem a noiva, a verdadeira noiva, que ela está todos os dias conversando com o noivo. E você já foi noivo, quem já é casado, quem não é casado vai ser noivo ou está namorando. Todos os dias você está conversando, todos os dias você está junto, todos os dias você está abraçando, todos os dias você quer estar cada dia mais perto, e você está conversando e projetando o futuro da tua existência. Quando você entende isso, você começa a se colocar dentro do contexto do Evangelho e do Reino de Deus,
qual é o papel que eu estou exercendo? Será que eu estou como uma namorada do noivo, flertando com ele? Venho algumas vezes à igreja, participo de alguns momentos da igreja, participo de alguns momentos de celebração, mas depois eu vou e continuo a minha vida? Ou será que eu estou com uma empregada fazendo tudo para o noivo, com tantos afazeres, como Marta vai dizer para Jesus, diz, ó Senhor, estou te servindo, e Maria não faz nada? Ou a gente está realmente como uma noiva do Cordeiro, dizendo, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, eu quero andar contigo, eu quero ir na eternidade estar contigo, eu quero no futuro viver todos os dias na tua presença? A gente vai com a noiva, o noivo vai arquitetando e projetando o futuro. É tempo de eu e você parar e dizer, Senhor, me ajuda a ser verdadeiramente alguém que está envolvido contigo, para um futuro abençoado, para uma vida abençoada, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa existência. Permita-te que a graça de Deus, aleluia, que essa alegria do vinho, aleluia, que essa alegria do Senhor Jesus no nosso coração venha estar abundante na tua vida, e você possa dizer, Senhor, tu tens liberdade na minha alma, tens liberdade no meu coração, tens liberdade no meu viver. Em meio às faltas de tantas coisas, eu não posso deixar faltar a presença de Jesus. Em meio às faltas que existem, as ausências do que eu tenho, aleluia, porque aí tem gente que ele acaba numa vida deprimente, porque falta valores, porque falta abraço, porque falta empatia, porque falta amigos, porque falta irmãos, e ele vai vivendo uma vida ali em total depressão, em total amargura, e Deus está dizendo para mim, para você, a minha graça te basta, aleluia, e a minha graça é Cristo Jesus, a graça do Senhor que veio ao mundo, aleluia, e habita no meu e no teu coração, e faz com que eu e você sejamos salvos, aleluia, livres do pecado, para andar eternamente na presença do Senhor. Nas ausências que nós temos, a gente não pode ter a ausência de Jesus. Pode nos faltar o alimento, pode nos faltar os recursos, pode nos faltar a saúde, pode nos faltar os amigos e até mesmo a família. Disse o salmista, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu preciso, acima de tudo, dizer, Senhor, o que não pode faltar na minha vida é a tua presença. É a tua presença que me dá tranquilidade, que me dá descanso, que me dá conforto. É a tua presença que faz com que eu tenha alegria, motivação para levantar, trabalhar, andar, correr e fazer o melhor enquanto vivo aqui na terra estou, para que eu possa agradar a Ti na minha maneira de viver, aleluia. Sem a presença de Deus o homem perde a graça, sem a presença de Deus a mulher não tem mais graça em viver, mas com a presença de Deus, com a presença de Jesus, algo extraordinário vai acontecendo. Ali nós precisamos entender, aleluia, que quando nós reconhecemos a necessidade, a falta, ali a gente tem um Senhor que cuida de nós, que trabalha em nós e que supre a necessidade que eu e você temos no dia a dia. Primeira situação do capítulo 2 é a falta do vinho. A segunda é a chave da vitória, que é a obediência dos empregados. A Bíblia vai dizer, e nós lemos aqui, que lá no versículo 5, que a sua mãe disse, fazei tudo o que ele vos disser. Você já entrou numa repartição pública grande, ou talvez em alguma empresa tão grande, e alguém diz assim, você acompanha ele, que ele vai levar você aonde você tem que chegar. E aí você não desgruda, você não larga. Você pode estar impressionado com a arquitetura, com a situação, com a maneira, com as máquinas daquela fábrica, daquela indústria. Você não perde a atenção de quem foi designado para te levar onde você tem que chegar. Onde você estiver, você está olhando para as coisas, mas está olhando para Ele, porque é Ele que vai te conduzir lá onde você tem que chegar. Aleluia. A Maria vai dizer para os servos, os empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Confesso para vocês que eu fiquei maravilhado com isso hoje, porque a gente está todo dia ouvindo o que Jesus quer, a gente está todo dia aprendendo com Ele a maneira como tem que fazer, a gente está todo dia nas redes sociais, ali, você, né, nos canais que tem de comunicação, você está ouvindo acerca de Jesus, e um fala de um jeito, outro fala de outro jeito,
E a gente tem uma dificuldade de obedecer o que ele fala, de fazer aquilo que ele está dizendo. Aí levanta um pregador e diz que tem que ser assim, aí levanta outro pregador e diz que tem que ser desse jeito, aí levanta outro com mais exegese, com mais interpretação, e você parece que clareia a tua mente, e a gente vira as costas e parece que esquece. Paulo, pastor Davi tem mais prática nessa situação, ele vai de citar os textos, mas ele vai dizer que o homem que não consegue guardar a palavra do Senhor é como aquele que se vê diante do espelho e de repente sai e já não se lembra mais como era, já não sabe mais como que precisava fazer, continua fazendo do jeito que acha por bem, porque de uma maneira especial a chave da nossa vitória é a obediência à palavra de Deus, é a obediência aos mandamentos do Senhor, é a obediência a você entender aquilo que Ele quer que você faça. E é tão maravilhoso, porque quando Jesus vai ensinar os seus discípulos e pregar às multidões, Ele vai dizer: não é difícil, aleluia, não é complicado, qualquer um pode achar e encontrar o caminho do reino dos céus e andar nele. Você pode, eu posso, todos nós podemos andar no caminho, quando a gente entende, aleluia, que é só obedecer, compreender a vontade dEle, fazer a vontade dEle, as coisas se tornam mais fáceis. Tem milagres que não acontecem na nossa vida porque a gente não consegue obedecer. A gente sabe a receita. Eu fiz um exame no 2021, 2023, 2025 no meu coração, e 3 vezes piorou. Primeiro eu não tomei remédio, 2 anos. Depois eu tomei uma parte do remédio, e agora estou tendo que tomar todo o remédio, porque a gente sabe a receita, sabe o diagnóstico, tem um jeito de tratar, mas a gente acaba não querendo tratar, não querendo se sujeitar à ordem de um homem, ou à receita que foi dado, e a gente acaba muitas vezes querendo fazer do nosso jeito e achar que está tudo bem. E aí, quando você vê que está todo errado, o exame está todo complicado, e que se você não mudar, só tem uma coisa: você vai para o caixão, e alguém vai estar no teu lugar, vai ser a vida segue. Aí você para e pensa assim: não, eu vou mudar, eu vou começar a seguir, e tomar no horário certo, e levantar no horário certo, e fazer o exercício. Quando você entende isso, no mundo espiritual, aleluia, você começa a mudar de vida também. Você começa a tomar atitudes que vão transformar a tua existência como crente, como servo de Deus, quando você entende pela palavra que a receita está aqui, que é só obedecer, é só aceitar, aleluia. Jesus não conhecia os empregados, Jesus não sabia quem era. Jesus chega e diz: olha, encham essas talhas de água. Irmão, a nossa obediência espiritual, ela é bem limitada, porque a gente é muito questionador. Eu chorei hoje à tarde porque a gente questiona com tudo. Para que encher? Para que encher de água? Como vão colocar água? Os rapazes só obedeceram e encheram. E outra, obedeceram quem não era o patrão, obedeceram quem estava dando ordem naquele momento, direcionado por uma mulher que sabia que poderia acontecer um milagre. Aí, meu Deus, a mensagem é pregada no domingo, você vai orar e Deus faz você lembrar da mensagem, você recebe a revelação, e você diz assim: só se um anjo descer, só se a gente vai procurar um subterfúgio para não aceitar e não obedecer o que foi falado, e não andar do jeito que tem que ser andado, e não praticar aquilo que tem que ser praticado, e não ser orientado da maneira como fomos orientados. Aqueles homens encheram as talhas de água, e aí Jesus disse: pegue e leve ao mestre-sala. A obediência, irmão, vai gerar um milagre na minha e na tua vida. Eles não vão experimentar no meio do caminho, não vão ficar olhando se essa água vai ficar vermelha. Eles pegam, aleluia, não sei se não era transparente, com certeza, o copo que eles tinham, eles enchem de água e vão lá com a certeza. Eles não tinham por que saber que ia ter vinho, eles entregam para o mestre-sala e dizem: está aqui, para você experimentar. Se fosse eu ia olhar dentro e dizer: não, isso aqui não... Como que eu vou mostrar para ele uma água? Porque a água, e a Bíblia diz que quando o mestre-sala pegou na mão, estava transformado em vinho. Me chocou hoje à tarde, porque na maioria das vezes a gente faz como Maria.
Senhor, eu sou uma virgem, eu não conheço o varão, não tem como acontecer comigo esse milagre. O anjo Gabriel está lá falando, dizendo: você és agraciada, bendita entre as mulheres, você será mãe do Salvador do mundo. E elas: não tem como. Esse silêncio é extraordinário, irmão, porque você precisa pensar nisso. Eu e você precisamos entender isso. Eu preciso crer e obedecer. Quando eu creio, quando eu obedeço, eu estou dizendo: eu creio que vai acontecer. Quando eu creio, eu estou obedecendo aquilo que foi ordenado. Deus quer operar um milagre na tua vida neste mês, nestes dias. Aleluia, aleluia, aleluia. É um milagre de Deus para a tua vida que você acha que não tem jeito de acontecer, e Deus está dizendo: é só obedecer, aleluia, é só confiar, é só, aleluia, fazer da maneira que Ele mandou fazer, é só você ser fiel, andar na presença do Senhor, servir a Ele, agradar a Ele, e você vai ver algo sendo transformado na tua existência. A tristeza, a angústia, o mal-estar, o problema familiar, o problema de saúde, vai haver mudança em nome de Jesus nas tuas finanças, se você crer no Senhor Jesus e dizer: eu vou fazer o milagre, vai acontecer em nome do Senhor. Nós temos uma facilidade de questionar. A gente ouve muitas vozes que estão ao nosso redor e alguém diz: não dá, não tem mais jeito, não tem jeito, não tem solução, não tem maneira. E Deus está dizendo para eu e você, através dessa palavra, obedecer. Na falta de alguma coisa, obedeça a voz do Senhor. Na ausência de alguma coisa e na necessidade que você tem, obedeça a voz do Senhor. Quer arrancar esse peso do teu coração, da tua alma? Ande na presença do Senhor, obedeça a palavra, aleluia, peça para Ele, confesse a Ele, e Ele vai perdoar, vai agir e vai transformar a tua maneira de viver, aleluia. Nós falhamos quando não obedecemos, nós falhamos quando nós não conseguimos aceitar a palavra de Deus, nós falhamos quando a gente não vai pegar a água e levar para quem tem que ser levado. Já notou que se te disser que em tal lugar, em tal momento vai ter tal coisa, você vai ficar meio duvidoso de ir, de fazer? Tem pessoas que não conseguem acreditar naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus revela, naquilo que Deus fala. Tem gente que não consegue acreditar nessas palavras. Ele lê a Bíblia, ele ouve a palavra, e a palavra não consegue entrar no seu coração, porque há uma resistência da incredulidade tão grande, tão forte, que impede você de receber a palavra. Mas em nome de Jesus, nesta noite, o que Deus está pedindo para mim e para você: obedeça, entre em obediência, e você vai ver Deus agindo de uma maneira poderosa. Faça aquilo que tem que ser feito antes e do momento, faça agora, não deixe para amanhã. Hoje ainda eu falei para alguém: não procrastine, não deixe para a semana que vem, porque é hoje que eu e você precisamos fazer. Hoje é o dia aceitável de eu e você dizer: Senhor, entra na minha vida, muda o meu coração, muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes, transforma meu viver, ajuda-me a aceitar a tua vontade, aleluia. E é tão interessante que, em terceiro lugar, primeiro é a falta, o momento da falta, o momento da ausência. Segundo é o momento da obediência. E terceiro é o momento da transformação. Só vai viver o milagre quem acreditar no milagre. Ah, pastor, mas eu já tentei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, eu não consegui. Tente a quinta vez. Ore mais um mês. Ah, pastor, já estou orando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Continua orando mais um tempo. Você está na presença daquele que pode, daquele que faz, daquele que age, daquele que não erra o dia, a hora e o momento. Ele vai chegar na hora certa e vai honrar a tua fé e vai entregar o teu milagre para a glória do nome dele e para você viver uma vida abençoada. Os moços levaram o mestre Sala, pega o copo e ele chama o esposo e diz: por que tu deixou por último o melhor vinho?
A transformação que Deus quer fazer é para transformar a tua existência em algo melhor do que você já viveu em toda a tua história. Pastor, mas eu sou crente, o senhor está falando em transformação no culto de ceia, e Deus me cobrou de uma maneira tão maravilhosa através desse texto. Por quê? Porque nós precisamos ser transformados, regenerados, restaurados dia após dia, semana após semana, aperfeiçoados pela palavra dia após dia, para que cheguemos à estatura de Cristo, o varão perfeito. E não vai ser do dia para a noite, não, é gradativo. Você vai orando e Deus vai mudando, você vai orando e Deus vai transformando, você vai orando e Deus vai fazendo. Agora, quando você crê no milagre, o milagre acontece instantaneamente, para a glória do nome do Senhor Jesus. É tão interessante que eu escrevi aqui que Jesus, eu não sei o que Ele precisa transformar na nossa vida. Na sua vida eu não sei, na minha vida eu falei com Jesus hoje à tarde que eu quero que mude. Porque tem coisas que você acha que está tudo bem, mas precisa ser mudado. Tem coisas que você se conformou e se acomodou, e Deus está dizendo: vai continuar bebendo água? Eu tenho vinho. Vai continuar se acostumado às coisas pequenas? Eu tenho coisas grandes. Vai continuar, aleluia, protelando e dizendo que depois tu faz e que depois tu muda. Se eu tenho coisas extraordinárias para a tua vida, e você desfrutará o melhor que Deus tem aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas pessoas que perderam a oportunidade de ter uma vida esplêndida e maravilhosa, e viveram e morreram e não desfrutaram do cuidado de Deus, porque não acreditaram nas promessas do Senhor e não tiveram coragem, ousadia para fazer o que tinha que ser feito e da maneira que tinha que ser feito, para que o milagre viesse a acontecer. Jesus não faz o milagre para impressionar ninguém, Ele faz o milagre para resolver o problema daquele noivo, daquela noiva, daquele casamento. Por mais impressionado que a gente fique com o milagre que Deus vai fazer na minha e na tua vida, Ele não faz para impressionar, Ele faz para solucionar os problemas que temos. Quando você entende e crê nele, você consegue ver Ele fazer os milagres que você, aleluia, e as pessoas olham e dizem: não tem jeito, não vai acontecer, mas você crê que vai acontecer, e o milagre verdadeiramente acontece. Eu não sei se é no teu casamento, porque aqui eram as bodas em Caná da Galileia. Eu não sei se é na tua vida financeira, eu não sei se é na tua vida familiar, ou talvez na tua vida física, na tua saúde. Mas uma coisa eu sei, Deus fala ao meu coração e ao teu coração nesta noite: Ele está na festa, Ele está ao teu lado, Ele só está esperando você, aleluia, sentir a necessidade de mudança, você realmente sentir a necessidade da ausência daquilo que você realmente quer. Tem pessoas que não mudam de vida porque não conseguem, sabe, não, acha que está tudo bem. E Satanás é perito, eu falei isso na semana passada numa outra igreja. Satanás é perito em tentar falsificar e dizer que está tudo bem, que fulano está bem, você está melhor que fulano tem o câncer, você também tem o câncer, não tem problema, que fulano está com problema financeiro, você também tem problema financeiro, fica tranquilo. Satanás é perito em tentar maquiar a situação para você não achar que está tão ruim. E só vai acontecer um milagre quando eu realmente reconhecer a gravidade do problema e dizer: não, eu preciso de uma mudança, eu preciso da intervenção do Senhor dos Senhores na minha vida. E desta noite Deus nos trouxe aqui para cear, para celebrar, para cultuar ao Senhor e celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas Ele também nos trouxe aqui para que eu e você entenda a situação que a gente está e diga: eu não quero mais viver desta maneira, eu quero viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Eu quero mudança, eu quero restauração, eu quero uma vida restaurada, mudada e transformada, para mim viver as promessas do Senhor aqui na terra. Fica de pé na presença do Senhor nesta noite. Quando Jesus é convidado para a festa, não há vergonha, tem honra. Quando Jesus é convidado para a festa, não há falta, mas há abundância. Quando Jesus é convidado para a festa, não vai terminar em tristeza, vai terminar em alegria.
Quando Jesus é convidado para a festa, o milagre acontece. Aleluia. Quando nós reconhecemos a necessidade, obedecemos a sua palavra e confiamos no seu poder. Note bem, são 3 coisas importantes: reconhecer a necessidade, obedecer ao Mestre, obedecer às palavras do Senhor e confiar no poder de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um jeito de resolver. Mas vai resolver temporariamente, Ele quer resolver definitivamente. Ah, pastor, mas eu vou dar um jeitinho. Não deu um jeitinho. Aleluia. Sara foi tentar dar um jeitinho para ajudar a promessa a se cumprir na vida de Abraão, do filho que Deus havia prometido, e trouxe um problema muito grande, que estende-se até os nossos dias atuais, quando eu e você dissermos: Senhor, aleluia, eu não sei como fazer, mas eu estou olhando para Ti, eu estou olhando para o Senhor. Você vai ver, aleluia, Deus te revelando de uma maneira especial, e você vai ver algo sendo transformado na tua vida. Qual é a área da sua vida que está sem vinho, que está sem alegria? Vinho é alegria. Qual é a área da tua vida que está sem alegria? Pastor, o senhor não sabe, mas eu estou com um problema que é insolúvel. É insolúvel até você não tomar uma posição e dizer: eu vou lá resolver. Não vai ter jeito até você dizer: não, a partir de hoje eu vou ser ousado e vou sentar e vou resolver. Seja familiar, seja financeiro, ou seja, como eu te expliquei da minha vida na saúde. E aí você diz: não, eu vou resolver, eu vou emagrecer, eu vou melhorar, vai funcionar, vai ajeitar, vou fazer exercício, as coisas vão andar. Espiritualmente é do mesmo jeito. Tome uma posição hoje. Tome uma posição agora. Tome uma posição nesse momento e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o que está faltando na minha vida não é nada a não ser a Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Jesus vai abrir a tua visão para você ver o que precisa ser feito lá na casa, lá no trabalho. A presença de Jesus vai abrir a tua visão para você enxergar o que você precisa fazer para que a tua saúde seja restaurada. A presença de Jesus vai fazer você entender a maneira correta de você se prostrar, se quebrantar para ser perdoado, restaurado e mudar de vida. A presença de Jesus vai fazer a diferença na tua vida de uma maneira tão grande que você vai dizer: eu vivi já há 20 anos, há 30 anos, mas agora realmente que eu comecei a viver uma vida na presença do Senhor. Se você quiser vir à frente, eu quero orar com você. Vou deixar aberta a oportunidade, porque essa oportunidade é tão linda. Talvez tenha alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus, que queira recomeçar uma nova caminhada e dizer: eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso restaurar algumas coisas na minha vida. É o momento de você: ah, pastor, mas é ruim ir na frente, todo mundo vê. Aleluia, aleluia. Se você vier, milagres vão acontecer na tua existência. Você não vem por causa do pastor Hebron, você vem por causa da pregação que foi pregada. Você vem porque você crê que o amargo pode se transformar em doce. Você vem porque você está dizendo: eu confio em Jesus, que Ele vai fazer o milagre completo. Você vem dizendo: eu vou me entregar a Ele, para que Ele realmente venha tomar conta da minha existência e me dar sabedoria para mim mudar o que precisa ser mudado. Eu quero orar com você. Está vindo mais gente. O que está em falta, Deus está dizendo: eu vou trazer de volta. O que está em falta, Deus está dizendo: eu vou preencher de volta. Não viva na ausência de alguma coisa. É tão ruim viver sem aquilo que você realmente precisa. E Deus está dizendo: eu estou entrando com providência na tua vida. Vocês me conhecem, eu preciso orar por alguém.
Aleluia. Aleluia. Não sei se é saúde, não sei se é finança. Aleluia. Não sei se é família, mas Deus está me insistindo para me orar. Eu não faço isso, Ele me conhece. Eu quero orar para Deus restaurar a tua saúde hoje. Eu quero orar para Deus restaurar as tuas finanças hoje. Eu quero orar para Deus restaurar, aleluia, a tua família hoje. Não fique para amanhã, não deixe para o próximo culto. Hoje é o dia de você sair daqui com a vitória na tua mão e chegar na tua casa, aleluia, e dizer: eu trouxe, era água, mas agora é alegria. Era algo que não era, não sei como, mas cheguei aqui e trouxe alegria, trouxe mudança, trouxe transformação. Você vai ver os exames e vai dizer: eu fui lá buscar e Jesus fez a cura, fez o milagre. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor, pela tua igreja reunida diante do altar, pelo teu povo que está dentro do templo nesta noite. Nós estendemos as mãos, aleluia, juntamente com os obreiros que colocam as mãos sobre os teus filhos que aqui estão. Que o Senhor venha de uma maneira especial operar milagres e maravilhas. Que o Senhor venha preencher aquela ausência. Que o Senhor venha dar a alegria da salvação, o gozo da vida eterna, o perdão dos pecados, a restauração da saúde. Eu repreendo a enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo a enfermidade e declaro saúde na vida da tua filha, na vida do teu filho, Senhor. Entra com providência e vai operando nas finanças. Oh, é impossível ao homem, mas não é impossível para ti. Não tem jeito para nós, mas tem jeito para ti. Abençoa o relacionamento, o casamento, família, de uma maneira especial. Vai operando milagres e maravilhas. Eu creio no teu agir e sei que o Senhor é poderoso para cumprir a tua promessa. Em nome de Jesus, seja abençoado nesta noite. Em nome de Jesus, seja abençoada nesta noite. Em nome de Jesus, seja curado nesta noite.